Meu agradecimento ao senhor Viana, presidente aqui da casa. Uma boa noite a todos vocês presentes. Boa noite. Uma boa noite também para o pessoal da internet, da TV Cresce. E eu vou sentar aqui um pouquinho para falar um pouquinho, na verdade, é uma conversa que eu vou ter com vocês sobre essas questões jurídicas. Eu não pretendo, nessa palestra, terminar o assunto, porque se eu for falar de todas as relações jurídicas que envolvem hoje em dia um corretor de imóveis, a gente vai ficar aqui, pelo menos num curso, quase de um ano, porque são várias relações que vocês têm com os clientes, em vários tipos de contrato, e cada tipo de contrato pode ensejar um direito ou uma obrigação. Então, o resumo da minha palestra hoje vai realmente abordar as questões mais práticas, né, jurídicas, aplicáveis a vocês. Desde o primeiro contato com o cliente, eu vou tentar abordar aquela questão. O cliente, às vezes, ele não quer assinar documento nenhum. Como você vai se documentar para conseguir pleitear depois essa comissão ou negociar essa comissão com o cliente? Está aqui o resumo da palestra. Então, tem questões práticas jurídicas aplicáveis aos corretores de imóveis, sejam eles autônomos ou empregados, quanto à intermediação na venda de imóveis, bem como o objetivo de trazer aos mesmos informes de como proceder para dar atendimento adequado aos clientes de acordo com a legislação que traz os direitos do consumidor, desde o pré-venda até o pós-venda, bem como trazer aos mesmos meios práticos do dia a dia para que possam se resguardar quanto ao direito de pagamento de comissões pelo trabalho realizado. Vou trazer também os meios de prova, aquilo que serve para vocês como prova desse atendimento realizado. Abordará também o direito à comissão em caso de distratos na compra e venda, prazo para pleitear essas comissões na justiça civil, a importância da questão ética no trabalho de vocês e a ilegalidade do SAT, aquela taxa que geralmente é cobrada nas relações. Então, eu comecei aqui com a lei, né, que vocês conhecem, que é a 6.530 de 78, é a lei que regula a formação do corretor de imóveis. Então, hoje, para ser um corretor de imóveis, a pessoa ela tem que ter o curso técnico e o dever de estar registrado nesse órgão de classe para poder exercer de forma legal a profissão. Seja ela uma profissão com vínculo autônomo ou seja ele até mesmo um seletista, um empregado, no caso. Aqui eu vou trazer para vocês a diferenciação de um corretor autônomo para um corretor empregado. Por quê? Dependendo do tipo de relação jurídica que você tem com os seus clientes, com o seu contratante, vai ser diverso o modo de você pleitear essa comissão. Pode ser na Justiça Civil, pode ser na Justiça do Trabalho, tem a nova competência da Justiça do Trabalho também para os autônomos. Por isso que eu vou trazer essa diferenciação para vocês. Tá? Então, o corretor autônomo, via de regra, é aquele que possui, como o próprio nome diz, total autonomia no seu trabalho. Então, ele vai definir qual a porcentagem que ele vai cobrar naquela transação, a título de seus honorários. Ele vai definir os seus horários de trabalho, a forma que ele vai realizar esse trabalho, o local do seu trabalho, e ele vai ter a carteira de clientes dele próprio. Ele vai gerenciar os clientes, né? Devendo seguir as normas éticas do Conselho de Classe, do Cresce, né? E o Código de Defesa do Consumidor, além de demais legislações. O corretor de imóveis empregado, independente dele ter o registro na carteira ou não, ele tem uma relação diferenciada. Então, a legislação, ele também vai estar adstrito à legislação do Cresce, né? Aqui, no caso, a questão ética, e os regulamentos da empresa, da imobiliária ou construtora que ele vai trabalhar. Nesse caso, ele vai receber as ordens dos superiores hierárquicos. Sua comissão não é fixada por ele. Via de regra, é fixada pela empresa contratante. Ele possui uma jornada fixa de trabalho pré-fixada pelo seu patrão, dentre outras questões. Aí vai ter lá o artigo 3º da CLT, que traz os requisitos para ele ser empregado ou não. Como eu disse, a diferenciação ela é importante para o corretor saber se portar ante o atendimento ao consumidor, seja ele seu cliente ou cliente do seu empregador, sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer e quais regulamentos seguir, evitando os problemas éticos e judiciais futuros. Então, é importante que o corretor ele saiba quem o contratou, porque aquela pessoa ali tem um contrato. A pessoa, às vezes, te contrata para vender determinado bem. Então, o seu contrato é com quem te chamou para vender aquele bem. Ali tem uma relação jurídica.
independente, e vai se formar uma nova relação jurídica com aquele cliente que veio até você procurar aquele imóvel para adquirir. Então, nós temos aí duas relações jurídicas diversas e, por isso, você precisa saber se você é um empregado ou se você realmente é um autônomo, para saber como você vai pleitear e como você vai fazer o seu contrato de honorários. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, atendimento ao cliente. Então, se você for um corretor autônomo ou um empregado dentro de uma empresa, o que você tem que saber? Você tem que estar registrado no seu órgão de classe, é a primeira coisa. E no seu cartão de visita, e-mail, qualquer documentação que você vai enviar para esse cliente, é necessário que você se identifique para o cliente. Tem muitos corretores que acabam usando um pseudônimo. Então, de repente, é uma equipe de vendas muito grande, tem mais de um corretor com o mesmo nome. Então, faz a opção, então o corretor João vai se chamar naquela empresa José. E aí, toda a documentação dele é o crachá, é o bloquinho, tudo vem com o nome fictício desse corretor. Mas o que é importante para que vocês saibam? Vocês podem usar o nome fictício? Podem. Mas é necessário que vocês indiquem o nome real de vocês, inclusive a inscrição do Cresce. Porque o cliente ele tem o direito à informação, previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. É um direito do cliente saber quem você é de verdade, o seu nome, seu registro, e para você é uma garantia. Para amanhã depois, esse cliente se recusar a fazer um pagamento de uma comissão, a sua documentação conter os seus dados reais, para que você possa pleitear essa comissão depois. Porque senão você vai chegar lá na frente com essa documentação com o seu pseudônimo, e que prova você vai ter que o seu pseudônimo é você? Se não tem uma identificação real de quem é aquele João. Nome, sobrenome, inscrição no Cresce. Inclusive, o Cresce ele já vai regulamentar essa questão. Olha lá. Tem regulamentação aqui do Cresce, que é a portaria 3.605 de 2008, e vem lá o artigo 1º. A partir dessa data, o corretor de imóveis que pretender fazer uso de pseudônimos, apelidos, codinomes ou nomes de guerra em cartões comerciais, propagandas, impressos ou qualquer outro veículo relativo à atividade profissional, só poderá fazê-lo desde que em conjunto com o seu nome próprio. Entende-se como uso de pseudônimo, em conjunto com o nome próprio, a indicação daquele entre parênteses, ao lado ou abaixo deste, observando sempre as regras estabelecidas pela Resolução do COFES, 1065, de 2007, para a utilização pública do nome por extenso ou abreviado da pessoa física. Então, já tem regulamentação interna. O Cresce mesmo ele vai falar para vocês, você pode usar o pseudônimo, mas coloque seu nome verdadeiro, coloque sua inscrição no conselho. O próprio Cresce regulamenta, além de ser um direito do consumidor também. Isso é importante para vocês, para meios de prova, lá na frente eu vou falar. Tá? Então, vem lá. No primeiro atendimento, o corretor já tem que procurar se munir de todas as provas que está dando aquele atendimento. Caso for contestado aquele atendimento, aquela parceria, ele tem como provar futuramente, tanto numa esfera administrativa ou numa esfera já judicial, que ele participou para a conclusão daquele negócio determinado. Mas como vocês vão fazer isso? Às vezes o cliente ele não quer assinar nada. Via de regra, vocês acabam se deparando com clientes que querem somente o atendimento, mas se recusam a dar nome, telefone, endereço. Eles não querem dar nenhuma informação para vocês. E acaba que vocês ficam de mãos atadas. Então, hoje em dia, pela informatização, vocês podem usar de todo esse aparato para fazer essa prova. Então, vocês podem fazer desde uma ficha de atendimento num papel, autorização de venda ou locação. Você vai negociar algum imóvel, pegue a autorização por escrito. Por quê? Pode ser verbal essa autorização? Ela pode. A pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho esse imóvel aqui, você não quer vender para mim? Vende lá, eu quero tanto, eu te pago, sei lá, está aqui, eu vou te pagar 5%, 6%, vai lá, negocia para mim. Amanhã, depois, você apresenta as partes, faz todo o trabalho, e a pessoa vira para você e fala, legal, muito obrigada, e não te paga. E aí você vai falar o quê? Você vai chegar na frente do juiz e falar, mas ele falou para mim que ia me pagar, ele me contratou. E ele fala, nunca vi na vida, nunca te vi. E como você vai fazer essa prova se você não fez
todo esse aparato se resguardou com esse cliente. Então, o ideal é que seja feito todo o contrato por escrito, tá? Para não ter esse problema posterior. Pegue a autorização de venda. Os e-mails, os bate-papos virtuais. Hoje em dia também tem muitas imobiliárias e setores de venda de construtoras que têm a profissionalização do corretor. Então, tem aquele corretor que ele vai para a rua, vai trabalhar nos estandes, tem aquele corretor interno. O corretor interno, ele tanto fica lá no telemarketing, como ele pode também atender o pessoal pelos meios dos chats e pelos e-mails. Tem empresas que já possibilitam salvar todas essas conversas. Tem empresas que não. Você não tem o botãozinho lá para você clicar e guardar aquela conversa que você teve com aquele determinado cliente. Para essa situação, eu indico o quê para vocês? Printem a tela, se o programa, ou conversem com o pessoal da imobiliária, se tem a possibilidade do pessoal da informática implantar esse sistema. Porque para a imobiliária também é interessante ele ter essa prova. Não se perder aquele cliente, aquele atendimento, o que foi dito, o que foi escrito. Aquilo ali é um meio de prova, sim, pode ser usado tanto judicialmente como de forma administrativa. Então, é legal ter sempre isso tudo guardado. Vocês podem fazer também o quê? Relatório diário dos serviços. Mesmo que o cliente se recuse a assinar, faça um relatório, abra uma ficha. E aí você vai fazer um relatório de tudo aquilo que você fez naquele dia para aquele cliente. Então, o cliente foi visitar o apartamento X, unidade tal, no endereço tal, estava assim, passei isso, isso, isso. Se documente. Tudo aquilo que você fala para o cliente, comece a colocar num relatório, porque, às vezes, vocês atendem tantos clientes que você não se recorda. De repente, o cliente hoje ele fala, não, eu vou ver com a minha esposa, e ele vai embora. Daí, a um mês depois, aquele mesmo cliente ele volta. E nem sempre você tem aquela memória de lembrar aquilo que você passou para ele. Tanto de preço, de todos os dados daquele imóvel que ele queria. Você tendo esse relatório, você é só pegar no seu arquivo, você acha o cliente lá, ele vai te ligar, você pede só um minutinho, pegou a ficha do cliente, está bem mais fácil também para vocês se organizarem para dar um bom atendimento. Aí vamos colocar que vocês foram contratados lá para vender o imóvel e você vai tirar fotografias do imóvel para fazer anúncio. Preciso pegar essa autorização do imóvel para tirar fotografias? O que acontece? Às vezes, vocês vão fazer venda de imóveis residenciais e a pessoa ainda está morando na casa. Então, se você não pega uma autorização, você vai lá e fotografa. O proprietário está ciente que está sendo fotografada a casa dele. A casa, pela Constituição Federal, é um asilo inviolável. Então, você só pode adentrar e divulgar essa imagem com a autorização desse proprietário. Se você não pega essa autorização por escrito, depois ele pode vir e reclamar com você, falar, eu não autorizei, eu não te dei nenhum papel para você tirar uma foto. Então, eu sugiro o quê? Quando você vai fazer lá a autorização de venda ou alocação, inclui lá a autorização de imagem, divulgação de imagem, tanto via internet, que aquelas imagens vão ser publicadas para terceiros, para amanhã, depois vocês se resguardarem também, e não tem nenhum problema, nem deles virem aqui no Cresce, ingressar com um processo administrativo disciplinar, nem deles ingressarem na justiça posteriormente reclamando alguma questão dessas. Tá? Cuidados no atendimento. Deve-se ter cuidado com as informações que se passa ao cliente, como metragem, prazos de entrega, especificação do produto e principais preços, comissões e taxas. Lembre-se, nos modos do artigo 427 do Código Civil, a oferta obriga o proponente e o Código de Defesa do Consumidor que a oferta o vincula. Então, quando você vai lá passar o preço para o cliente pede o preço. Quem trabalha com um construtor, imóvel em lançamento, sabe, hoje você tem uma tabela, semana que vem a tabela mudou, aquele preço modificou. É mais difícil de ocorrer isso com uma certa velocidade nos imóveis usados, que você tem um preço que fica mais fixo durante um tempo. Mas, nesses lançamentos, a tabela muda sempre. Então, se você vai mandar um e-mail, o cliente perguntou para você, qual o valor dessa unidade? Quanto vai ser para eu fechar? Aí você vai lá e passa por escrito para o cliente. A unidade vale, hoje ela está sendo cobrada 500 mil nessa unidade, vamos dar um exemplo. Aí o cliente vai embora com aquela documentação, com aquele e-mail, com aquela informação por escrito. Depois de um mês, ele volta. Aí ele fala, vou fechar. 500 mil? Vou fechar. Aí você fala, não, mas já subiu. Agora, a mesma unidade está 600 mil. Eu não posso fechar por 500.
esse consumidor ele pode depois acionar a construtora e vocês, juntamente, para cobrir aquele preço. Então, o que seria legal vocês estarem fazendo? Toda vez que vocês mandarem uma informação para o cliente de preço, colocar por escrito que essa informação está sujeita à confirmação. Aqui tem os artigos, tá? Vou passar por escrito, lá é uma garantia para o cliente, é o corretor, fazendo uma folha entregue, use blocos carbonados. Essa é outra questão também. Você vai passar preço, às vezes você passa o preço numa folha única para o cliente. Aí o cliente leva a folha e você não tem o que você passou para aquele cliente. Se você não fizer o relatório, o legal é você fazer um bloco carbonado. Põe o carbono e fica com uma cópia daquela oferta que você entregou para aquele cliente. Porque aí você sabe, você vai ter recordação, pegou a fichinha, você sabe tudo o que você passou para ele. E até se você esqueceu de passar alguma coisa, está ali por escrito, tá? Então, peça para ele vistar o papel. Isso é bem difícil, né? O cliente vistar o que está recebendo de vocês. Uma simples rúbrica seria o suficiente, não? O colega aqui perguntou para você que está aí na internet, em casa assistindo, se uma rúbrica seria suficiente nesse contrato. Seria sim, se você está vendo a pessoa fazer ali na sua frente, caso depois ela conteste aquele documento, você pode, inclusive, pedir uma perícia. E a perícia vai identificar que aquela letra é daquela determinada pessoa. Tá? Olha lá, aí vem falando da oferta que eu falei para vocês, as taxas, colocar o aviso que eu ia falar. Vocês podem colocar assim, no e-mail ou naquela oferta que você está enviando para o cliente. Valores aproximados, sujeito a alteração sem prévio aviso. Preços a confirmar no momento do fechamento do negócio. Ou, se aquela tabela tem uma validade de 10 dias, vamos colocar assim. Aí você pode mudar o modelinho aqui. Vocês colocam valores aproximados, sujeito a alteração, preço válido por 10 dias a contar da data tal. Não esqueça de colocar a data de início de contagem desse prazo, porque se ele abrir esse e-mail daqui 1, 2 meses, ou alterar a data do e-mail que foi enviado, você não tem como puxar isso. Tá? Fazendo oferta por e-mail. Nunca pague a oferta ou atendimento realizado. Um dia você pode precisar desse documento. Ele é um meio de prova do seu trabalho. Então, o que às vezes acontece? Tem gente que faz mailing, manda a mala direta para várias pessoas. Isso vai gerar uma carga de e-mail bem grande. Hoje em dia, os e-mails eles têm uma capacidade grande de armazenamento. Você pode abrir pasta por empreendimento ou por cliente e tenta arquivar tudo isso lá. E o pessoal fala, mas eu vou arquivar tudo? Às vezes o cliente nem fechou e eu vou guardar. O cliente não fechou hoje, mas amanhã ele pode voltar. E você tem o que você enviou para ele ali guardado. Então, é interessante guardar. Se o seu e-mail não tem uma capacidade muito grande de armazenamento, você pode comprar aqueles HDs externos e salvar tudo ali, deixa guardado. É melhor você se resguardar e armazenar vários documentos do que depois você não ter o que você precisa, né? Então, seria legal vocês guardarem toda a documentação. Caso feito em sites com bate-papos que não possibilitam a impressão das conversas, printe as telas. Foi o que eu falei. De repente, aquele sistema não tem opção, botãozinho imprimir. Você pode conversar com a pessoa que fez aquele site para vocês para colocar essa ferramenta. Se vocês não conseguirem colocar a ferramenta, printa as telas. Vai lá, copia, cola, ou salve em PDF, já que vocês não querem imprimir para guardar um monte de papel, guarda o arquivo digital. O mesmo para sistemas de cadastro de clientes que possibilitem impressão. Hoje em dia tem muita coisa informatizada. Vocês têm aqueles cadastros com nome, endereço, todos os dados do cliente. É legal guardar isso daí também. Aí uma questão polêmica, até um colega de vocês me questionou lá fora sobre essa questão, né? Se ele podia fazer uma gravação. Falou, é legal fazer uma gravação de uma conversa? Porque, às vezes, o cliente chega em você e ele não quer dar e-mail, ele não quer dar telefone, ele não quer nada. E, de repente, é uma negociação que envolve um valor alto ou até um valor razoável e você quer se resguardar, você quer ter uma comprovação que você está negociando aquele determinado imóvel. Aí você tem a ideia, hoje em dia, será que eu posso gravar? Eu levo um gravador, eu não falo para ele e gravo a negociação, ele me contratando, quanto ele vai me pagar. Eu posso fazer isso? Então, é uma questão polêmica.
tem julgados dizendo o seguinte, que para você gravar, você tem que avisar a pessoa. Então, você tem que falar, olha, fulano, eu vou gravar a nossa conversa. Só que, dependendo do cliente, você falou isso para ele e fala, legal, você vai gravar, você não vai gravar nada, eu estou indo embora, eu procuro outro corretor, tchau. E vai embora, né? É complicado. Agora, tem outra posição que fala assim, não, você pode gravar, desde que você esteja envolvido naquela conversa, você seja parte naquele negócio, você pode gravar e você não precisa dar a ciência para outra parte para usar essa gravação depois como meio de prova. Aqui eu trouxe para vocês um julgado do STF, da ministra Ellen Grace, e, nesse processo específico, ela entendeu que a gravação inclusive telefônica, era válida como meio de prova. Aí vem lá, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, quando ausente, causa legal de sigilo ou reserva de conversação, não é considerada prova ilícita. Então, a pessoa, no caso, ela pode utilizar aquela prova perante o judiciário para fazer prova de algum negócio, de alguma questão jurídica envolvendo aquela conversa. Então, assim, aí fica a escolha da pessoa, querer gravar ou não. Se isso vai ser aceito lá na frente por um magistrado, numa ação judicial, é outra história. Porque tem magistrados se posicionando dizendo que a prova não é legal. Mas, se é a única forma que você tem de fazer uma comprovação, faça. O máximo que vai acontecer é depois ela não ser aceita como um meio de prova. Aí você vai enviar as informações, né, para o cliente. Você tem uma forma própria para mandar essas informações para o cliente hoje em dia? O Código de Defesa do Consumidor ele vem lá e diz o seguinte, que qualquer informação que você vai passar para o consumidor, ela tem que ser clara. Ele tem que entender aquilo que está escrito e tem que conseguir enxergar o que está escrito. Então, utilize, no mínimo, uma letra legível, tamanho 12, não vai usar aquelas microletras. Isso, inclusive, em contratos. Seja contrato de compra e venda, locação, o contrato que vocês forem fazer com o cliente. Antigamente, você via muito em contrato bancário, aquelas letrinhas assim que ninguém enxerga, principalmente a taxa mais alta que está ali. Então, usa o padrão geral, para o consumidor não se sentir lesado e depois questionar a nulidade de alguma cláusula com vocês. Vocês vão ter que deixar sempre especificado as características do produto e, caso ele contenha algum problema, sempre informar ao consumidor. Então, o corretor está vendendo um imóvel e ele sabe que ali, como, por exemplo, é uma área de alagamento. Aí ele vai lá, o cliente chega, ele sabe, mas ele não fala para o cliente. O corretor pode ser responsabilizado por isso futuramente? Pode. O cliente pode até destratar depois e incorrer em perdas e danos. Basta eu virar para o cliente e falar assim, olha, aqui é a área de alagamento. Aí ele fala, legal, vou comprar. Você fala, falei para ele quis, não tem problema. Você colocou por escrito? Ah, não, ele me falou, eu falei para ele, está tudo certo. Coloca por escrito. Se você não colocar por escrito, ele vai falar amanhã depois que você não falou para ele. E aí você vai falar, não, mas eu falei? Que prova você tem que você falou para aquela pessoa? Isso vai virar uma discussão. Você tendo por escrito, não tem discussão. Ele está ciente, está ali escrito, da ciência daquela área de alagamento. A mesma coisa quando vocês vão fazer a venda de um terreno que tem uma casa condenada construída naquele local. Você está vendendo, é o terreno, não é a casa. Então, especifique qual é a venda, qual o produto que você está vendendo por aquele determinado preço. Porque depois o cliente pode se arrepender, destratar e falar, não, eu comprei a casa está arruinada, e você não vendeu uma casa, você vendeu um terreno. Então, é a mesma coisa. Sempre tente especificar qualquer problema. E se o corretor não tiver ciência, por exemplo, que ali é uma área de alagamento, procure saber as condições do local, do negócio que você vai intermediar, porque vocês podem ser responsabilizados futuramente. Aí tem uma dúvida, eu posso fazer oferta por telefone, por telemarketing? Pode. Aqui em São Paulo, vocês vão ter que tomar cuidado com o quê? Tem a Lei 13.226, de 2008, que é regulamentada pelo Decreto Estadual 53.921, de 2008,
E o consumidor ele pode ir lá num cadastro e inserir o seu telefone. Então, ele vai colocar o telefone dele lá e vai falar... Naquele cadastro específico é para quê? Para ele não receber oferta de telemarketing. Então, ele não quer ser incomodado, ele não quer receber ligações, seja de que produto for. Se o telefone daquele determinado cliente que você está ligando está nesse cadastro e você começa a fazer ligação e oferta para ele, geralmente ele já te fala. A primeira vez que você ligou, ele fala, olha, meu telefone está cadastrado, eu não quero receber oferta. Se ele não fala e você continua, depois ele pode te acionar também, conforme essa lei, porque ele pediu o bloqueio do número dele. Então, é legal vocês sempre terem um sistema informatizado que faça essa consulta, para não ter problemas com os consumidores. Isso aqui no estado de São Paulo. Aí, quem está vendo de outro local, aí tem que checar a lei no estado específico, tá? Assim, a colega está perguntando se não é, por exemplo, da operadora Vivo, que ela tem que ocultar o número para você não conseguir fazer essa oferta. Não é esse cadastro. Esse cadastro é um cadastro de consumidores. Isso foi criado pelo PROCON, inclusive. Então, é um outro cadastro. Não é aquele que você vai lá e tira o seu número de telefone da lista telefônica, por exemplo, para ninguém ter acesso e utilizar aquele número para fazer uma oferta. É um cadastro específico esse. Se você colocar lá na internet, você encontra o site que tem esse cadastro. Eu tenho como saber se aquele número eu posso fazer oferta? Tem. Ela perguntou se tem como saber. Tem, sim. Vocês têm acesso a esse cadastro. Tá? Então, é bom sempre dar uma olhadinha lá para não ter problemas. Aí, o cliente aceitou a proposta. Você foi lá, apresentou o imóvel, ele falou, legal, vou comprar. E agora? O que você vai fazer? No caso daqueles corretores autônomos, eles podem redigir o contrato de compra e venda. Tem modelos no site do Cresce, naquela área restrita de vocês. Lá vocês encontram vários modelos que o Cresce disponibiliza para vocês. E, nesse contrato, você tem que colocar todas as especificações do produto, preço, forma de pagamento, todas as especificações no geral. Você pode fazer o contrato, ou você pode também contratar um advogado, ou a imobiliária de vocês já tem alguém que presta esse serviço. Então, peça sempre para o advogado dar uma olhadinha. Por que eu falo isso? De repente, você faz o contrato e esquece alguma cláusula e não amarra direitinho aquele contrato. Esse contrato, depois de destratado, pode ter algum problema. Então, se você não se sente seguro, não tem conhecimento suficiente ou não está seguro daquilo que você vai colocar no papel, é bom sempre consultar alguém para não ter problema. Não se esqueça de fazer um contrato de honorários, com as qualificações completas das partes, e deixe lá consignado por escrito o artigo 725 do Código Civil para casos de distrato. Aqui vem o artigo 725, que ele diz lá do Código Civil que a comissão do corretor ela é devida uma vez conseguido o resultado do contrato de mediação, mesmo que depois ele seja destratado. Então, quando você vai redigir o contrato, é legal você colocar o artigo 725 para que a parte seja ciente. Muito embora não seja um requisito para você receber essa comissão. Porque a parte ela não pode falar assim, eu não conheço a lei, então não vou te pagar. Eu não sabia que tinha isso daí lá na lei. Ela não pode falar isso. Só que você já colocando isso no contrato, ela já sai dali ciente. Que se ela destratar depois, ela vai ter que te pagar da mesma forma. Então, é legal colocar a previsão contratual. Você não precisa transcrever o artigo. Você pode colocar só a menção do artigo, ou pode colocar o conteúdo do artigo no contrato. Aí fica a critério de vocês. Aqui é um julgado, né? No caso de um distrato. Então, é uma ação ordinária. Peguei esse julgado em pesquisa sites. Vem lá, imobiliária, corretagem, promessa de compra e venda de imóvel, distrato, a comissão é devida. Os valores devidos, em razão de contrato de corretagem, devem ser pagos à imobiliária, ainda que o negócio não tenha se concluído, em virtude dos arrependimentos das partes, nos termos do 725 do Código Civil. Então, aqui tem uma jurisprudência no sentido daquele artigo que eu passei para vocês, que a comissão ela é devida mesmo no caso de distrato. Agora, para o corretor subordinado, aqueles que são empregados, na maioria das vezes, o departamento jurídico do empregador que vai lá fazer o contrato, não fica a cargo do corretor. Eles têm um departamento próprio que faz a redação desse contrato. Nesse caso, via de regra, quem deveria fazer o pagamento de vocês é a empresa que contratou vocês, tá? Que deve fazer o pagamento.
Nesse caso, o corretor empregado, às vezes, precisa comprovar para o empregador que ele intermediou ou participou da negociação para também não perder o pagamento daquela comissão. Então, mesmo que você seja um empregado seletista numa determinada empresa, é legal você também guardar essa documentação. Porque, às vezes, você está trabalhando numa empresa muito grande. E eles não têm condição de ficar sabendo, chegar lá dentro em quem faz o pagamento, quem foi que fez aquela determinada venda, aquela determinada negociação. Então, se você tiver a comprovação, os documentos, você, às vezes, nem precisa ingressar na justiça. Você passa um e-mail lá e fala, olha, eu também participei dessa venda. Eu fiz isso, isso e isso. Você tem tudo documentado. Você manda lá para o seu empregador e evita um problema. Ele mesmo, na hora, já resolve. Então, é legal você também, não só para aqueles que são autônomos e trabalham por conta, mas os empregados também guardarem a documentação. Tá? Via de regra, como vocês recebem a comissão de vocês? É com cheque. Né? Vocês vão lá, fazem a venda e a comissão, via de regra, é paga com cheque. Independente da forma de trabalho do corretor, se é empregado, se é autônomo, se não é, ele vai receber lá com o seu cheque. Que cuidado você tem que tomar? Saber, se você receber cheque de terceiros, que não aquele que te contratou, é bom você ter uma prova de que foi aquela pessoa X que te entregou aquele cheque. Por quê? Vamos colocar que esse cheque ele voltou depois. Você pode ir na pessoa X e falar assim, o cheque voltou. Você me paga isso daqui? A pessoa pode falar, legal, te pago, está aqui. Ou substitui o cheque e te pagar. Ou a pessoa pode falar assim, não, você está com o cheque, vai lá e executa o cheque é autônomo. E aí você vai ter que ir lá e executar aquele cheque para receber aquela comissão. Então, se você não conseguiu receber os cheques de quem te pagou, você vai até o terceiro, né, o emitente do cheque, para executar aquele título de crédito. Porque ele é autônomo. Quando fala que o cheque é autônomo, o que significa isso? Significa que só o fato da pessoa ter emitido um cheque, independente de onde veio aquele cheque, do que negócio que originou o cheque, aquele cheque ele é devido. Então, a pessoa distratou, vamos colocar, foi lá num lugar, comprou o imóvel e passou aquele cheque como forma de pagamento e distratou esse imóvel. Esse cheque circulou no mercado e veio parar em vocês. Você está com um cheque lá atrás de uma outra pessoa com outra relação que fez um distrato. Você vai ter direito a executar esse cheque? Vai, porque ele é autônomo. Não importa que a pessoa foi lá e distratou com o X, pessoa que não você, com o Y, vamos colocar assim. Aquele cheque ele é devido. Então, você vai ingressar com a ação de execução do título, independente do protesto. Se você quiser entrar com a execução direto, não é obrigatório o protesto lá no cartório. Então, aí vem o prazo, né, para você executar o cheque, que é de 6 meses. Então, os 6 meses vai contar de quando? Você tem 30 dias para apresentar esse cheque na mesma praça, no mesmo local, ou 60 dias se forem praças diferentes. Deixei o cheque lá, fiquei tentando negociar, não consegui receber, passou 6 meses, perdi o cheque, e agora? Dá para receber? Dá para tentar receber. Você vai entrar lá com uma ação, que é a ação de enriquecimento contra o emitente, está lá na lei do cheque, você tem mais 2 anos para entrar com essa ação, para tentar reconhecer a validade daquele cheque. Então, nessa ação não é uma ação de execução direta, que o juiz vai pegar a ação e falar, pague. Não, ele vai dar uma sentença primeiro, reconhecendo que aquele cheque vai ser executado, para depois iniciar uma execução. Né? É um procedimento um pouco diferente, mas, ainda assim, você não perde o valor do cheque. Passou o prazo de 2 anos. Vocês não queriam receber mesmo aquele cheque. Passou 6 meses, passou 2 anos, vocês não estavam precisando de dinheiro. E aí deixou o cheque lá na gaveta, um dia você olhou para ele, tem um cheque aqui, tem mais de 2 anos. Posso tentar receber? Pode, ainda assim pode. Tem a ação monitória, ela chama ação monitória, que ela tem o prazo de 5 anos. A divergência jurisprudencial aqui, que eles não conseguem fixar ainda um ponto, de quando eu vou contar esses 5 anos. Se é lá da emissão do cheque, se é dos 6 meses, se é depois dos 2 anos. Tem posicionamento de todos os tipos. Então, de repente, você tem um cheque com mais de 5 anos guardado, tenta dar uma olhadinha, ver se não consegue encontrar uma jurisprudência, uma base legal para você também conseguir executar aquele cheque. Então, nem tudo está perdido aí. Tem um prazo ainda para vocês tentarem receber essa comissão. Aí vem alguns julgados, que eu falei para vocês. Aqui é um exemplo de um julgado da ação monitória, trazendo o prazo de 5 anos. A parte deve ter alegado que o cheque estava prescrito.
E o juiz falou, não está prescrito, está dentro dos 5 anos, a monitória ela é cabível. Esse é um julgado para vocês, só a título exemplificativo. O cheque está prescrito. Eu vou ter que comprovar por que ele foi emitido, se foi destratado, se não foi destratado? Também não. É a mesma coisa, ele ainda é autônomo. Então, você não vai ter que mencionar a causa, não tem a discussão da causa, da emissão daquele cheque. Tá? Uma vez, tem até jurisprudência aqui, também nesse sentido, uma vez emitido o cheque, é irretratável. O emitente não tem ação para anulá-lo, com fundamento em alegação de falta de causa para a obrigação que ele procurou extinguir. E, sendo o cheque autônomo e representativo da ordem de pagamento à vista, não se discute a prova do motivo do não pagamento, mesmo quando fundado em ausência de transação com o portador. Então, vamos colocar aqui, como eu falei, o cheque circulou no mercado e veio cair em você. Você é terceiro de boa-fé. Você não fez negócio com aquela pessoa que emitiu o cheque para você. Então, ela não pode opor para você uma obrigação que ela tinha com o terceiro. O cheque ela vai ter que te pagar e, futuramente, se for uma questão, ela pode entrar com uma ação regressiva contra aquele para o qual ela realmente emitiu aquele cheque. Mas você está fora disso. Tá? O cheque de vocês tem que ser pago. Aqui mais um julgado da ação monitória. Tá? Como uma ordem de pagamento à vista, impossibilidade da discussão da causa debente. Agora, um cuidado que eu trago para vocês. Essa é a súmula 370 do STJ. Os cheques, geralmente, a maioria das vezes, eles não são para pagamento à vista, né, no mercado. Vocês recebem cheques para depositar daqui 1 mês, 2 meses. E aí, vocês têm que tomar cuidado com o quê? O cheque está lá emitido e tem a data para compensar daqui 2 meses, você pode ir lá e depositar antes? Pela súmula do STJ, não. Se você fizer isso, inclusive, aquele emissor daquele cheque ele pode ingressar na justiça pedindo danos morais de vocês, porque o cheque era para pagamento pré-datado, não era para pagamento à vista. Então, vamos colocar que você fez um negócio com a pessoa, aí a pessoa te liga, ela está abonada, ela fala assim, não, sabe aquele cheque que eu te dei para o mês que vem? Pode depositar, deposita agora. Aí você vai lá e deposita. Se você pega uma pessoa de má fé, ela fala, vai lá e deposita, que eu vou ganhar um dinheiro em cima de você. Depois ela vai lá e te processa. Então, se a pessoa ligar para você e falar, pode ir lá e depositar o cheque, que tem dinheiro na conta, você fala, legal, me passa uma autorização por escrito que eu preciso, que eu vou lá e vou depositar. Pode ser um e-mail? Pode, me passa um e-mail, mas do e-mail pessoal daquela pessoa. Ela vai passar o e-mail do e-mail, sei lá, de terceiro, também não tem validade. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe aí. Aqui é a súmula, né, que eu trouxe para vocês darem uma lidinha. Caracterização de dano moral. A apresentação antecipada de cheque predatado. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. Então, a súmula ela não é uma lei, mas é uma jurisprudência uniforme do tribunal. Então, via de regra, os juízes eles aplicam essa súmula. Então, tomar cuidado com os cheques predatados aí no mercado. Aí a dúvida, né? Preciso de um advogado para ajuizar essa ação do cheque? Então, até 40 salários mínimos, vocês sabem que vocês podem ir lá no juizado, ingressar com a ação. Só que você vai precisar de advogado acima de 20 salários mínimos. Então, até a ação do juizado, às vezes, é necessário o advogado, dependendo do valor daquele cheque. Então, até 40 salários mínimos será no juizado, até 20 o advogado é facultativo. Então, se vocês quiserem contratar advogado, vocês podem contratar o advogado. Não é necessário, a lei não vai te obrigar. Você pode ir lá e pleitear sozinho a sua comissão, a sua execução daquele determinado cheque. Acima dos 20 salários, é obrigatório. Então, você vai lá tentar distribuir essa ação sem um advogado, acima de 20 salários, o próprio cartorário que vai te atender, ele vai falar que você precisa de advogado, eu não posso dar entrada. Aí vem a lei do juizado, que traz esses valores e a competência para vocês, que foi o que eu resumi agora há pouco. Tá? E se a ação monitória do cheque prescrito? Eu posso entrar no juizado? Aí vai ter uma discussão. Né? Vão ter juizados em alguns estados que vão falar que a ação monitória ela não pode ser proposta no juizado, e vai ter outros locais que pode. Aqui em São Paulo,
tem um enunciado do segundo Fórum de Juizados Especiais, no 17, o item 17, diz assim, que as ações cautelares e as sujeitas a procedimentos especiais, entre elas as monitórias, não são admissíveis no juizado especial. Então, para você ingressar com uma ação monitória de um cheque prescrito, você vai ter que ingressar no Justiça Comum, né? Não vai poder entrar lá no juizado. Aí você fez todo o seu trabalho, vamos colocar assim, e o seu cliente negou a comissão, falou, não vou te pagar. Você vai fazer o quê? Lembrando que você já está lá todo documentado. Pois não. É só em relação a cheque suspenso. Assim, a gente no banco falou, suspende esse pagamento. E eu presenciei muita situação que aconteceu. Tá, o cheque ele foi, no caso, sustado, né? Tá, o cheque sustado é o mesmo procedimento do outro cheque. Você pode entrar com a ação de execução desse cheque. O banco não vai fazer o pagamento. Você vai tentar apresentar, ele vai voltar lá pela linha do sustamento. Está sustado, não vai receber. Mas o procedimento para você tentar receber, independente do cheque ter devolvido por falta de pagamento ou por sustação, é o mesmo. Você vai poder executar esse cheque. Tá? Se eu lhe dou um cheque num contrato de compra e venda, e esse cheque não é pago, evitaria-se tudo isso se colocasse uma cláusula dizendo que esse pagamento só terá validade após a compensação do cheque. Sim, sim, você pode fazer o distrato do cheque, mas eu estou colocando a questão assim, de repente o dono da imobiliária ele recebe vários pagamentos de cheque, e ele não segura aquele cheque com ele, então ele vai passar para terceiros. Você pode colocar no contrato uma cláusula dizendo que o contrato se rompe com o não pagamento. Aí você vai executar aquele contrato. Mas vamos colocar que o senhor já passou esse cheque para um prestador de serviço, para alguém. Essa pessoa, ela não é obrigada a ir lá e devolver o cheque para o senhor. Se ela quiser, ela vai ingressar com a ação de execução do cheque. Então, mesmo estando previsto no contrato, é uma garantia para a imobiliária. Mas aquele terceiro que recebeu o cheque de boa-fé, geralmente ele não tem um contrato. Ele recebeu de terceiro, o cheque circulou, chegou nele. Então, ele tem o direito, mesmo que o cheque seja destratado, esse contrato tenha sido destratado, o cheque ele é autônomo, independente daquele negócio lá atrás. Ele é terceiro de boa-fé. Essa situação que eu estou colocando aqui. Para vocês, logicamente, vocês vão colocar lá no contrato, porque é uma quebra de contrato. Mas, circulando o cheque, às vezes tem locais também que preferem receber o dinheiro do cheque mais rápido, mesmo ele sendo predatado, e vão em locais que fazem o pagamento com desconto daquele título. Então, o cheque já não está mais no seu poder e, de repente, você não sabe nem onde ele foi parar para resgatar, para ir lá pagar o terceiro que está com o cheque. E esse terceiro, às vezes, fica que não sabe de onde ele girou. Às vezes, ele não tem nenhum endereço do emitente. Então, para ele, é muito mais fácil ingressar com uma ação para receber o cheque. Tá? Agora, aqui a situação é outra. A comissão foi negada. Você trabalhou, fez tudo direitinho e a parte não quis te pagar. Quanto tempo você tem para pleitear aquela comissão que não foi paga? Então, via de regra, para quem presta, os autônomos que vão prestar serviços a destinatários finais, consumidores, a justiça vai ser a justiça cível e vai instruir a ação com todas as provas que você tiver. Você tem lá um prazo de 5 anos para cobrar essa comissão do consumidor, o destinatário final, né, do produto. Já se você é um autônomo e você presta serviço, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa jurídica que ela não é destinatária final, vamos colocar uma empresa, uma construtora, uma imobiliária, aí o seu prazo também será de 5 anos, só que não é na Justiça Cível mais que você vai pleitear essa comissão, porque com a emenda 45 da Justiça do Trabalho foi alterado. Então, agora, essa comissão, embora de natureza civil, ela vai ser cobrada na Justiça do Trabalho. Ela passou a ser competente para cobrança lá. Se você entrar na civil, o juiz vai lá extinguir seu processo e vai falar que ele não é competente. Então, tem que prestar atenção na justiça que você vai reclamar. Porque aqui não é abrangida a relação de consumidor. Então, o que não for direito do consumidor, você não está vendendo um produto para um destinatário final, não é ele que tem que te pagar a comissão, é lá na Justiça do Trabalho. Tá? E o prazo vai aplicar o Código Civil, porque o direito material é o mesmo, só mudou o fórum que você vai. O direito em si vai ser o mesmo daquele corretor autônomo que vai prestar serviço para o consumidor.
Agora, aqueles corretores que têm vínculo de emprego reconhecido ou que vão pleitear esse vínculo de emprego, que tem presente lá todos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, as comissões também vão ser pleiteadas lá na Justiça do Trabalho, só que o prazo vai ser diferente. Então, ele vai ter o seguinte, ele foi mandado embora hoje. Da data da dispensa dele, ele tem 2 anos para ingressar com a ação. Aí vamos colocar, ele tem 2 anos para ir lá e entrar com a ação na Justiça do Trabalho. Ele entrou dentro desse prazo de 2 anos. Ele pode cobrar uma comissão que está lá 10 anos para trás, da data do ajuizamento da ação? Ele não pode, vai estar prescrito. Então, aí vai contar 5 anos da data do ingresso na Justiça. Então, ele entrou hoje, ele só pode pedir comissão de 5 anos da data de hoje para trás. Então, aqui muda, é um pouquinho diferente os prazos que têm que ser respeitados, mas também é lá na Justiça do Trabalho. Que tem alguns julgados, né, sobre comissão de autônomos para com os consumidores. Então, vem lá, cível empresarial, intermediação ou corretagem para venda de imóvel, aproximação útil das partes, venda após o prazo estipulado em contrato, comissão devida. Para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão bem-sucedida do negócio jurídico. A participação efetiva do corretor na negociação do contrato é circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial ao adimplemento de sua prestação. Portanto, esse auxílio posterior à aproximação das partes e até a celebração do contrato não pode ser colocado como condição para o pagamento da comissão devida pelo comitente. Se, após o término do prazo estipulado no contrato de corretagem, vier a se realizar o negócio jurídico visado, por efeitos do trabalho do corretor, a corretagem será-lhe devida, recurso especial improvido. Então, aqui é um exemplo do quê? O corretor ele foi, aproximou as partes, é uma relação de consumo, e chegou lá na frente, ele conseguiu fechar, ele fez todo o trabalho. Só que o fechamento final foi depois daquele prazo que ele tinha para concluir. Então, no contrato dele, ele tinha lá o contrato para prestar serviço para a pessoa por 3 anos. E ele vendeu com 3 anos e 1 mês aquele imóvel. E aí a pessoa falou, não vou te pagar, o fechamento foi depois, não estava dentro do seu contrato, do seu prazo. Aí ele ingressou na Justiça e falou, não, embora não esteja dentro do meu prazo contratual, fui eu que te apresentei a parte, se não fosse por mim, você não teria fechado aquele determinado negócio. E o juiz veio aqui e reconheceu para ele, falou, não, embora ele foi afastado naquela parte de fechamento, falou, não, o principal, que era aproximar as partes, foi graças a ele que esse negócio foi fechado. Então, deu a ele o direito à corretagem, né, estipulada. O colega está perguntando se é cabível danos morais e qual seria a porcentagem. O Cresce traz para vocês a porcentagem que deve ser cobrada. Ele traz eticamente o mínimo que vocês têm que cobrar. Ocorre que, às vezes, tem pessoas que não aceitam essa tabela e falam, não, vou pagar menos. Imagina, o corretor só vai lá, vai mostrar o meu imóvel, vai ganhar tudo isso. Eles acham muito. E vai lá e tentar reduzir. Isso, o corretor que pratica a conduta de reduzir essa tabela comete uma infração ética, se ele for autônomo, porque aí cabe a ele estipular quanto ele vai cobrar. E a questão, só que às vezes você não aceita isso, o cliente vai embora, porque ele vai procurar outra pessoa que faça isso para ele. Então, é realmente muito complicado essa questão. No caso dos danos morais que ele perguntou, seria cabíveis os danos morais? Danos morais, hoje em dia, é uma questão muito polêmica. Então, você pode pleitear os danos morais. Só que tem julgados dizendo que o mero não pagamento de uma taxa ou de um serviço é um aborrecimento. Então, você pode pleitear. Se você quiser comprovar, inclusive, que aquela falta daquele pagamento negativou seu nome, você junta os comprovantes. Então, vai depender do caso concreto, né? Vai ter que ser estudado o caso concreto para ver se realmente esses danos morais, houve um dano moral para a pessoa ou não. Tá? Mas aí vai depender muito do caso concreto de vocês. Aqui tem outro julgado, também contrato de corretagem, cobrança, venda de apartamento e arrependimento posterior da compradora, após assinado o contrato, negócio concretizado. Litígio entre as partes que não interfere nos direitos do corretor de imóveis, ação julgada procedente, recurso improvido. Então, aqui não tinha cláusula dizendo do arrependimento, que não seria devida à corretagem. A regra qual é? Distratou depois de fechado o negócio, a comissão é devida.
Se você colocar no seu contrato que a comissão, se for destratada, ela não é devida, vai respeitar o contrato e não a lei. Agora, não tem cláusula assim, a comissão vai ser devida da mesma forma. E aí vem lá, a prova de dificuldades no adimplemento das obrigações por parte compromissária, cobradora, é irrelevante para a solução da lide e cabe direito à remuneração pelo corretor mediante simples prova da aproximação das partes e o consenso sobre a aquisição do imóvel. Por isso que eu frisei lá no começo as provas de vocês. Para quando você chegar numa situação dessa, você ter a documentação para conseguir pleitear essa comissão. Aqui é uma ação de cobrança, de corretagem. E aí fala o quê? Ônus probandi do corretor. Então, porque as provas, como eu estava dizendo, cabe ao corretor de imóveis provar que ele intermediou aquele determinado negócio. Não cabe às outras partes falar, não, ele não trabalhou para mim. Você, quando você ingressa com uma ação, você vai pleitear, mesmo que de forma administrativa, essa comissão, você tem que provar. Eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o outro. Então, se documente, guarde toda a documentação. Vem mais uma aqui, de comissão de corretagem. Hoje em dia, você coloca comissão de corretagem para procurar no site dos tribunais, você vai achar inúmeras jurisprudências. Porque você vê que é um negócio que teve um boom muito grande e, toda vez que começam a ter muitas relações jurídicas, os problemas também aparecem. Então, vem lá mais uma jurisprudência. Aproximação das partes, concretização do negócio. A atividade do corretor de imóveis é de fim, não de meio. Alcançado o resultado, que é a compra e venda, é devida à comissão, mesmo que o profissional tenha sido isolado no decorrer da negociação. Assim, para que seja devida a comissão de corretagem, basta que se prove a aproximação eficaz das partes pelo corretor. Então, o que pode acontecer às vezes? Você vai lá, apresenta comprador e vendedor e no dia seguinte, ninguém mais te atende. Ah, comprei outra coisa, não tenho mais interesse. Ou simplesmente celular, caixa postal. De repente, eles fecharam esse negócio, te isolaram e falaram, vou pagar a comissão do corretor? Vou nada, vou lá e vou contratar direto, não preciso do corretor, ele já fez, já apresentou, tá bom. Você tem direito de ir lá e pleitear essa comissão? Tem. Basta ter a prova que você aproximou essas partes, que você fez o trabalho, aquele trabalho que fez com que houvesse o fechamento. E aqui tem jurisprudência nesse sentido. Agora, aqui são julgados de corretores também autônomos, só que sem aquela relação de consumo. Vocês podem ver que ali embaixo já é a Justiça do Trabalho. Tá? Então, nesse resultado aqui, é uma relação que não envolve consumidor, destinatário final. Então, vamos lá ver a jurisprudência, que até a Justiça do Trabalho agora também já tem processos nesse sentido. Vem lá. Corretor, resultado útil alcançado, consumação do negócio, comissão devida. A teor do artigo 725 do Código Civil, é devido o pagamento de comissão ao corretor quando alcançado o resultado útil previsto no contrato de mediação, salvo se a corretagem for ajustada com exclusividade, como previu o artigo 726 do mesmo diploma legal. Desse modo, comprovado que o autor participou inicialmente da venda do imóvel, mas que, posteriormente, outro corretor assumiu e concretizou o negócio, a comissão ajustada também é devida ao reclamante, no percentual atiniente à medida de sua intermediação naquela transação. Então, aqui, pelo julgado, dá para perceber o quê? Que o corretor ele começou a trabalhar o cliente, depois um outro corretor foi lá e terminou o fechamento. E, pelo que parece, o último corretor recebeu e aquele que iniciou esse atendimento não recebeu. E ele ingressou na justiça para receber. Fala, eu também ajudei nesse fechamento. Então, ele foi lá e pleiteou isso judicialmente. E veio o juiz e falou, não, realmente, é devido. Vocês podem ver que, embora na Justiça do Trabalho, a legislação é lá o Código Civil. É igualzinho lá na relação de consumo esse julgado. Aqui já é um julgado da Justiça do Trabalho dos corretores empregados. Nesse caso aqui é um corretor que tinha todos os requisitos do vínculo de emprego e ele ingressou na Justiça do Trabalho
pedindo o seu vínculo reconhecido. E aí, vou resumir, que é um pouquinho longo o julgado, o juiz, via de regra, ele veio lá e falou que a inscrição no CRES é como a inscrição do advogado na OAB. Não é porque ele é inscrito no CRES que ele vai ser autônomo sempre. Vai depender do quê? Da realidade. Então, não é porque ele tem um contrato de autônomo, às vezes, que ele é um corretor autônomo. Então, tem que tomar cuidado o quê? Quem é dono de imobiliária, quem tem departamento jurídico, se ele quer contratar um empregado, uma pessoa realmente autônoma, ela tem que tomar cuidado para não cair lá nos requisitos da CLT, para não ter um problema depois judicial de um corretor, pelo contrato e realidade, ir lá e pedir o vínculo de emprego. Então, tanto essa pessoa tem que ter esse cuidado, como hoje em dia também os corretores já sabem que eles podem pedir esse vínculo lá na Justiça do Trabalho. E isso tudo vai depender do caso específico, tá? Agora eu vou chegar aqui na cobrança ilegal do SAT. O SAT é aquele serviço que é oferecido como serviço de assessoria técnica imobiliária. Via de regra, se cobra 0,88% do valor do bem. Há quem diga que isso vai remunerar o advogado, que é para fazer a documentação, que é para levantar a documentação. Via de regra, algumas construtoras, não todas, eles fazem isso de forma obrigatória. Então, como se fosse uma venda casada. Eu vou hoje comprar um imóvel lá da construtora X e eu, como consumidora, vou ser informado o seguinte: esse imóvel está sendo, na tabela, R$500 mil. Ah, legal, vou comprar. No dia do fechamento que eu vou descobrir que eu vou pagar isso daí. Porque, na verdade, o imóvel não vale lá. Não vou pagar 500 mil pelo imóvel. Dentro desses 500 mil, está lá a comissão do corretor, está lá o SAT, tem várias coisas sendo cobradas ali dentro que eu não vou ter nem ciência. Vão me dar 500 documentos para eu assinar, eu vou sair assinando tudo. Ah, esse valor aqui é de entrada. Você sai assinando o cheque, né? E aí é o SAT. Teve uma discussão, tem quem diga que o SAT ele é legal. O problema maior é a forma que é cobrada esse SAT, né? Porque, geralmente, é uma venda casada, embutida e sem a ciência do consumidor. Então, vem lá, os profissionais da área de vendas de imóveis devem ter cuidado com a cobrança do SAT, pois a Justiça vem reconhecendo a cobrança abusiva e deferindo a devolução ao cliente em dobro do valor indevidamente cobrado. Então, tem gente já ingressando, compradores na Justiça, pedindo a devolução dessa taxa. Aqui tem um julgado que o juiz aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou que essa cobrança, por ser ilegal, que deve ser devolvida e em dobro. Tá? Tem esse julgado aqui. Agora eu vou trazer aqui uma questão bem polêmica, que é atual, que são os termos de ajustamento de conduta feitos pelo Ministério Público. Essa questão do SAT, ela gerou dentro do Ministério Público, lá, a parte que faz a defesa do consumidor, uma indignação. Então, o Ministério Público se posicionou no seguinte sentido: o SAT é ilegal. Então, o Ministério Público ele fez o quê? Ele está autuando as empresas que cobram esse SAT. E ele vai lá nas empresas, ou por denúncia ou por ciência dessa cobrança, fazer um termo de ajustamento de conduta. Então, quando o Ministério Público vai lá na empresa de vocês, eles falam: vem cá, resumindo, né? Você está cobrando essa taxa aqui, ela é ilegal. Vamos sentar, vamos conversar, vamos coibir essa prática. A partir de hoje, você não pode mais. Você aceita assinar aqui o termo? E aí vem lá todas as regras. Dali para frente, o que vocês vão ter que fazer e a forma que vai ter que ser feita. Algumas construtoras, alguns departamentos já vêm assinando esse termo de conduta, não cobrando mais esse SAT. Tá? Inclusive, o Ministério Público está dizendo o seguinte: no caso das grandes construtoras, que têm os departamentos jurídicos, departamentos de venda próprio, via de regra, o que algumas construtoras no mercado fazem? Elas não remuneram o seu pessoal. Então, elas fazem o seguinte: o imóvel vale 500, dentro dos 500, o cliente, na hora da entrada, ele vai dar vários cheques para pagamento dessa entrada. Com aqueles cheques, eu pago o meu pessoal. O que o Ministério Público e a Receita Federal estão entendendo nesse sentido? Que isso é uma sonegação de impostos. Então, eles vêm lá e falam o seguinte: não, você não pode fazer esse esquema, vamos colocar assim, de pagar seu pessoal dessa forma. Vocês têm que, se vocês forem fazer dessa forma, o cliente ele tem que estar ciente, e não é só assinar o contrato dizendo lá que ele vai pagar o corretor, ele tem que saber que ele está contratando realmente aquele corretor.
Então, não pode ter nenhum vício de consentimento, ser isso empurrado para o cliente de qualquer forma. Então, o Ministério Público vem falando o seguinte, não pode mais fazer isso. E está autuando essas empresas, fazendo tanto o termo de ajustamento de conduta. Aqui tem uma matéria completa nesse site, para quem tiver interesse. É uma revista eletrônica que traz essa reportagem. Tá? www.valor.com.br. Vocês colocam lá por taxa de corretagem que vai localizar. No mesmo sentido do TAC, o Judiciário também já vem deferindo alguns pedidos. Né? Então, vem lá, o Judiciário também vem deferindo aos consumidores lesados com a cobrança de comissão do corretor de imóvel da construtora a devolução em dobro, posto que não for o consumidor quem contratou o corretor. E, muitas das vezes, sequer tem ciência do importe cobrado, pois o valor está embutido no valor final do imóvel. Então, o corretor não é ele que vai lá e fixa quanto ele vai ganhar. A construtora vai lá e paga, dentro do valor do imóvel, um X para ele. E o consumidor paga isso daí sem saber o que ele está pagando. E isso o tribunal vem dizendo que é ilegal. Mais uma jurisprudência aqui de São Paulo incumbe ao vendedor o pagamento da corretagem, se de forma inequívoca outro meio não foi avançado. Também o TJ do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, dizendo que é o dono do negócio que tem que pagar e remunerar o corretor. Aí, vamos lá, fechou o negócio. Vou jogar tudo fora, né, a documentação. Não, vocês vão guardar tudo. E aí, vocês vão virar quase que um advogado com aqueles arquivos enormes. Vão guardar toda a documentação. É legal vocês abrirem pasta para o cliente. As imobiliárias já têm isso, elas já são bem organizadas nesse sentido. Abre lá a pastinha e guarda tudo lá, inclusive daqueles distratos. A organização é muito importante em qualquer trabalho. E aí, eu não sei se já é de conhecimento de todos vocês, o COFES, agora no mês 7, editou essa resolução, que para o corretor é uma resolução muito legal, porque ela traz o piso mínimo do corretor, ela traz os direitos mínimos e básicos dentro de um plantão de vendas, traz a questão do SAT também. Então, não é só o Ministério Público que está entendendo que o SAT é ilegal. O próprio órgão de classe está falando, cobrar SAT é ilegal, corretor. Entendeu? Então, tem que se atentar também aqui à resolução do órgão de vocês. Vem lá, a resolução que trata dos lançamentos imobiliários, constando que o corretor não poderá receber menos do que a tabela do Cresce, de 4% a 6%, e que desse valor não pode haver descontos de prêmios, pagamentos de coordenadores, gerentes, etc. Então, a resolução já vem dizendo que já estava previsto lá na tabela de vocês de honorários, o mínimo. Mas, como esse mínimo ele é desrespeitado, eles fizeram uma resolução, ainda assim. Falar, olha, está aqui, não pode. Mais uma vez, eles estão repetindo, não pode pagar menos. E aí vem a resolução. O artigo 2º. Nos contratos a que se refere o artigo 1, os profissionais e empresas inscritos no regional terão de obedecer à tabela de honorários mínimos homologada pelo regional. Parágrafo único. Dos honorários a que se refere esse artigo não poderão ser deduzidos, foi o que eu falei, é a transcrição do que eu expliquei agora. Por essa resolução, em caso de pagamento inferior, é possível cobrar a diferença, portanto, se documente. Caso seja você o empreendedor, você agora vai ter que começar a se atentar a essa nova regra. Por quê? Porque essa regra também traz uma penalidade. No final, eu vou mostrar para vocês que vocês podem ter um problema ético, além de um problema judicial para a cobrança dessa diferença. Então, na mesma resolução, a proibição dos corretores cobrarem o SAT e o dever de denúncia pelos profissionais ao Cresce. Além de vocês não poderem cobrar, vocês sabendo e tendo ciência ou sendo obrigados a realizar essa cobrança, qual é o dever pela resolução desse corretor? Vir no Cresce ou entrar lá no site e fazer a denúncia. Tá? Vem lá, é vedado aos inscritos no regional cobrarem de seus clientes para si ou para terceiros qualquer taxa a título de assessoria administrativa, jurídica ou outra. Assim como devem, ali está dizendo devem, não é podem, né? Devem é uma coisa coercitiva, você tem que fazer isso, você tem que denunciar ao regional a cobrança de tais taxas, quando feitas pelo incorporador, pelo construtor ou seus prepostos. Agora, a resolução também traz aquela questão que traz a dignidade, né, do corretor como pessoa humana. Nem era necessário que viesse uma resolução para trazer isso. Isso é o mínimo que
tem que ser respeitado para qualquer pessoa. Mas, infelizmente, há pessoas que não respeitam essas condições de trabalho de vocês. Então, o COFES, de forma brilhante, veio lá e regulamentou isso. Porque, talvez, quem sabe regulamentado, as pessoas deixem de infringir essa norma. Então, vem lá, artigo 4º. Os plantões de vendas instalados junto a empreendimentos prontos ou em construção deverão oferecer condições mínimas de utilização, de modo a preservar a dignidade humana de seus usuários, corretores e clientes, tais como areação, instalação sanitária, mobiliário, equipamento e pessoal especializado, que garanta o mínimo aceitável de higiene, conforto e segurança. É uma coisa óbvia, mas está lá na resolução. Aí vem a questão. Posso sair panfletando por aí? Corretor, geralmente, hoje em dia, você às vezes para no farol, os corretores vêm trazer lá os lançamentos para você e tal. Essa resolução ela trata da questão também, e ela vem falando o seguinte, que aos corretores de imóvel é vedado realizarem trabalho de panfletagem de material impessoal. O que é impessoal? Que não é dele. Sair panfletando imóveis, no caso, um material que não é dele. Isso vai desvirtuar o papel do corretor de imóveis. Inclusive, essa frase aqui é do presidente do Cresce, que eu puxei lá no site. Essa frase é dele. Cuidado ao descumprir a resolução. Artigo 6º. O descumprimento de qualquer dos ordenamentos dessa resolução implicará cometimento de falta grave, conforme estabelece a resolução COFES 315 de 1991, sem prejuízo das demais cominações legais, especialmente as contidas na Lei 6.530, de 12 de maio de 78. Então, essa resolução é um ponto positivo para os corretores. E espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Lógico que eu não trouxe todas as questões aqui. Obrigada. Meu nome é Osiel, sou corretor autônomo. Eu só fiquei com uma dúvida com relação... Não é dúvida. Os contratos de compra e venda que eu faço, normalmente, eu não consto o valor da comissão do contrato de compromisso de compra e venda. Então, eu faço confissão de dívida. Tem o mesmo efeito, uma vez que você caracteriza o nome dos vendedores e compradores? O ideal é o contrato realmente separado. Você não precisa colocar dentro do contrato de compra e venda. Mas, assim, eu não posso ficar respondendo dúvidas pessoais, por uma questão ética. Mas, de modo geral, um termo de confissão de dívida vem lá dizendo o que é devido. O legal seria o quê? Fazer um contrato realmente de prestação de serviço. E depois você pode até colocar o seu contrato de confissão de dívida, mas o legal é você ter um contrato do seu trabalho realizado, prevendo, tendo uma cláusula, o que você vai fazer? Você foi contratado para fazer o quê? Vender o imóvel X, o imóvel Y, qual a percentagem que você vai receber? Porque depois você pode ter um questionamento da parte se aquele contrato ele foi legal ou não. E muito embora o termo de confissão de dívida, ele também pode ser executado assim como o cheque. Tá? Eu faço isso em função de alguma negociação, dependendo do valor, você está negociando com o cliente, às vezes, para ele, a comissão é uma comissão alta. Tá? Então, ele não está disposto a pagar aquele valor. Então, como não interessa para o comprador o quanto eu estou recebendo, eu faço a confissão de dívida. Nesse caso, seria o compromisso de compra e venda, quando a gente realiza... Em alguns casos, né? Tem casos que eu coloco o valor da comissão, porque o próprio comprador exige. Vai depender muito do caso concreto. Via de regra, a orientação geral é fazer a documentação correta, fazer o contrato de honorários. Aí, na impossibilidade, aí fica por conta e risco de vocês contratarem de uma forma diversa. Por quê? Pelo Código de Defesa do Consumidor, você está cobrando uma taxa ali que o consumidor nem sequer sabe o quanto ele está pagando. E isso pode ser questionado depois, numa ação judicial. Então, assim, o ideal seria você se resguardar no sentido de fazer o seu contrato certinho, como determina as normas do Cresce. Não é que esteja errado fazer dessa forma, mas isso pode gerar, posteriormente, algum problema judicial. Então, você pode constar o valor da porcentagem no compromisso de compra e venda e também fazer a confissão de dívida. Acho que não é... Pode ser feito dessa forma. E aí você vincula o termo de confissão de dívida com o seu contrato. Pode ser feito assim também. Ok. Por nada. Oi, boa noite. Meu nome é Celso, também sou corretor autônomo. Só uma dúvida.
Vamos supor que terminou uma negociação, está tudo certinho, o contrato assinado, dado um sinal, vai levantar a documentação. E nesse meio tempo, vamos supor que o vendedor faleceu. Aí vai abrir inventário, uma série de complicações, e de comum acordo os herdeiros com o comprador resolvem fazer um distrato. A comissão continua sendo devida nesse caso? É um caso específico, como eu disse. Aí vai depender do quê? Do advogado que você vai contratar, ele vai fazer a tese, ele vai procurar julgados, ele vai se basear na lei. Tem condição de fazer uma defesa nesse sentido que a comissão é devida? Tem, pela legislação. Mas vai depender da peça que ele vai fazer, das provas que você vai ter e do juiz que vai analisar essa questão. Então, é como se fosse um caso pessoal também, né, no caso. Ou seja, não há uma jurisprudência firmada em cima Não disso. tem lei específica, porque aí cada caso é um caso. E aí vai depender do trabalho do profissional, do seu advogado que você vai contratar, que geralmente é o profissional que você já conhece, de confiança. Essa pessoa vai lá, vai fazer o trabalho dele, você vai apresentar as provas, o juiz vai ouvir as partes. Então, não é uma coisa assim simples igual matemática, está na lei. Não tem uma situação específica na lei nesse sentido. Então, vai depender muito do caso concreto. Das partes e do juiz, no caso. Né? Isso. Obrigado. Por nada. Boa noite, doutora. Boa noite. Meu nome é França. Sou corretor de imóveis também, que nem os companheiros aqui, com muito orgulho. E tenho uma imobiliária chamada FMI Negócios Imobiliários. Eu devo ter hoje por volta de umas quase 10 comissões pendentes. Estamos na Justiça com o Corpo Jurídico. E cada caso um caso. Muito interessante. Mas a minha dúvida é referente à proposta. Essa semana passada me deparei com uma transação lá no escritório, que um outro escritório imobiliário estava com uma proposta e segurando já o proprietário por 90 dias na proposta, falando que se ele desistisse da venda na proposta, ele teria que arcar com os honorários dessa outra empresa. E, no meu ponto de vista, a proposta seria apenas para aquele mesmo comprador. E está expirando agora sexta-feira o prazo que eles colocaram de 90 dias segurando uma proposta. A minha pergunta é para ti, se é válido honorários em cima de uma proposta, sem compra e venda, se não é o mesmo cliente que está comprando. Tem algum conhecimento de alguma imobiliária que ganhou honorários em cima de uma proposta que a pessoa desistiu? Essa seria a pergunta. No caso específico, diria de regra, contrato, compromisso de compra e venda, que tem o sinal, distrator, ainda tem aquela cláusula penal que vocês colocam, e aí é uma outra situação. Pelo que eu entendi, essa situação que está colocando, a pessoa só foi lá e está pensando em adquirir o imóvel. Seria isso? Estava bem qualificado. Eu olhei os termos que estavam na proposta dessa outra empresa, achei bem interessante. Parecia quase que um pré-contrato, porque tinha qualificação, tinha ok, tinha... Eu fiquei até impressionado, assim, falei, pô, legal. Porque, de qualquer forma, o vendedor ficou com medo de vender com outra empresa. Mas eu achei que o prazo colocou 90 dias. No meu escritório, a gente coloca lá 48 horas. E geralmente a gente aciona o jurídico se é o mesmo comprador que volta no imóvel com outra imobiliária. Agora, eu queria entender se tem validade jurídica realmente uma proposta, ganhar honorário em cima de uma proposta. Aí vai depender das partes contratantes. Porque você é livre para contratar e determinar seus honorários. Então, se aquela parte que fez esse contrato e assinou, ela o fez de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem ser coagida, o contrato, via de regra, ele é válido, se ele não for questionado. Mas não é um contrato, né? É uma proposta. É uma proposta. A mesma coisa. Se as partes contrataram, porque a proposta não deixa de ser um contrato, ele é um pré-contrato. É que não tem sinal, não tem perdas e danos, não está envolvendo valores. Isso que eu fiquei meio confuso aí olhando. O senhor teria que ver mesmo com o advogado de vocês que vocês já têm. Né? Porque, assim, para título informativo, o que eu estou dizendo é o seguinte, via de regra, qualquer coisa que eu assuma com uma outra parte, se eu fiz de livre e espontânea vontade, tendo multa, não tendo multa, tendo valor, não tendo valor, se aquilo eu fiz e contratei, eu sou maior capaz e fui lá e contratei, é válido, até que prove o contrário, até que me provem que eu fui obrigada a assinar aquilo, que aquilo foi condição para outra pessoa negociar o meu imóvel. É que me marcou observando lá que se houvesse desistência de ambas as partes dentro de 90 dias, a parte desistente iria arcar com os honorários. Isso que chamou a atenção, eu fiquei pensando, será que é válido isso? Então... Aí vai depender se a pessoa vai questionar isso ou não. Se ela teve... Tá joia. Se for uma relação de consumo, só que aí cabe à parte.
Não são nem vocês a parte legítima para reclamar isso na justiça. E sim aquela parte que vai ter esse ônus. Ela que vai ter que ir na justiça da manhã depois, se ela se sentiu lesada, questionar essa cobrança. De repente, perdas e danos em quem ficou esperando os 90 dias, o comprador que o vendedor vendeu para outro? Nesse caso, assim... Não dá para saber. Não dá para saber. Eu acredito que não seja viável. Tá, Chay. Obrigado, doutor. Nada. Boa noite, meu nome é Antônio Campos, parabéns pela apresentação. Obrigada, boa noite. Um questionamento, a senhora apresentou a última resolução do COFES que diz que o corretor agora ele tem que ter no mínimo de remuneração de 4% a 6%. Na relação do corretor com a imobiliária, onde a normalidade, o que a gente vê no mercado, é que se divide a comissão em 3% para cada um, como que ficaria essa resolução do COFES com relação a comissão do corretor e a parte da imobiliária? Aí a questão vem dizendo que o corretor ele tem que receber de 4% a 6% do dono do negócio. Quem é o dono do negócio? O incorporador. Então, ou aquela pessoa que deixou aquele imóvel, ele vai ter que pagar 6%, de 4% a 6%. A imobiliária, ela vai ter que remunerar o corretor que trabalhou. Ali está dizendo o quê na resolução? Que a imobiliária, a hora que ela for pagar aquele corretor, ela não vai poder descontar a taxa do gerenciamento dela. Então, é um valor integral para o corretor. Se ela pagar 4% para o corretor, ela vai ficar com a diferença, se ela cobrou 6%. Entendeu? Então, o que cabe agora com o COFES? O COFES fez essa resolução, cabe às pessoas começarem a cumprir. O que é muito difícil, porque tem uma resistência muito grande pela praxe, né, que vinha sendo adotada. Mesmo tendo a tabela do Cresce, que isso já não é de hoje que tem a tabela, que a tabela já estava lá dizendo que era de 4% a 6%. O COFES só veio repetir uma coisa que já existia e regulamentar e colocar uma penalidade. Ele trouxe no final a penalidade. Então, assim, essa resolução ela é legal, ela é positiva e cabe às pessoas agora começarem a se adequar para cumprir essa resolução. Então, só para ficar claro, a adequação é que, no mínimo, o corretor autônomo que presta serviço à imobiliária, ele vai ganhar 6%, a imobiliária cobra 6% do vendedor e o corretor ganharia 4% e a imobiliária ficaria com 2%. Via de regra, sim, pode ser contratado de outra forma, mas o importante frisar é que o corretor ele tem que ganhar no mínimo 4%, é de 4% a 6%. 4% a 6% é dentro desse limite, não é 2%, nem 1%, nem meio. Isso aí é para lançamento ou é terceiro? Lançamento do incorporador. A prática, como eu disse, o COFES veio repetir uma coisa que já estava na norma devido a essas questões, a não serem remunerados da forma correta. Obrigado e boa noite. Boa noite. Doutora, boa noite. Meu nome é Mauro. Parabéns pela exposição. A primeira pergunta é com relação a senhora citou duas correntes doutrinárias que tratam da legitimidade, né, da gravação telefônica como instrumento de prova. Qual delas é a majoritária? É a primeira pergunta. Sobre a majoritária, nós temos entendimentos dos diversos. Temos três entendimentos. Uma corrente que vai lá dizer não pode gravar em hipótese nenhuma. A segunda corrente diz o seguinte, você pode gravar, mas a outra parte tem que saber que você está gravando. E a outra diz o seguinte, você pode gravar e a pessoa não precisa saber. Vai depender do quê? Não existe hoje um posicionamento sumular majoritário. Não tem isso hoje. Vai depender do caso concreto, do seu caso específico e daquele juiz que vai analisar. Se ele tem o entendimento que, para ele, pode ser gravado ou não. Então, não tem como eu te falar hoje se é legal sempre gravar ou não. Vai depender do caso concreto e de quem vai analisar essa prova depois. Perfeito. A senhora citou, inclusive, uma posição da ministra, da ex-ministra Ellen Grace, né? Eu gostaria de saber se é julgado ou se já é súmula. Me parece que a senhora já disse que é julgado. É julgado, não é súmula. Ainda não tem súmula nesse sentido. Tá bem, doutora. Obrigado e, mais uma vez, parabéns pela exposição. Muito obrigada.